Deus. Amém. Os irmãos ficaram sérios depois do vídeo? Cadê o sorriso no rosto? Vire para alguém e fala assim: eu não temo, porque estou preparado. Aleluia, glória a Deus. Bem-vindos a vocês que nos assistem através dessa rede social que conectou você conosco. Muito bom saber de onde você está. Eu estou voltando de uma viagem, já estava aqui a semana passada, só não preguei. Muitos dos irmãos falaram: pastor, bom te ver. Eu descobri que não veio no culto, né? Porque eu estava aí já a semana passada, mas tinha acabado de chegar de viagem e senti que não era prudente eu já pregar, porque temos bons pregadores, graças a Deus, nessa igreja, amém? E volto feliz do Brasil. Foi uma viagem muito produtiva, muito abençoada. Tivemos um tempo de descanso e também de boas ministrações. Foram tão boas que resolveram me convidar de volta. Então, daqui a um tempo estarei voltando ao Brasil para poder continuar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para falar ali naquele lugar. Fui muito bem recebido na igreja do pastor Bispo Rinaldo, né? E sua esposa, que estará conosco ainda esse ano, logo no nosso congresso do Movement. Vai ser uma bênção para todos. E também vi vários irmãos que foram da nossa igreja lá. Eu fiquei muito feliz, porque quando eu divulguei que estaria ministrando, os cultos que estaria ministrando, teve 2 dias que eu não pude receber pessoas, que era só para líderes, mas quando foi aberto ao público, vários irmãos que foram da nossa igreja estiveram ali. E não só isso, também parentes de vocês foram lá, chegaram lá: eu sou a mãe do fulano. Eu, glória a Deus, que bom. Foram lá ouvir a gente, que bom, fiquei tão feliz, né? Eles ficaram assim: ai pastor, eu queria tanto. E eu vi o peso, a dor, a saudade, né, dos familiares, alguns dos irmãos que foram da nossa igreja, desejosos de estar aqui conosco, voltar a estar conosco, mas infelizmente por esse momento não podem. Mas vamos orar, porque muito em breve todos nós estaremos unidos em um só lugar, que será o paraíso, para a honra e glória do Senhor, amém? E nunca mais nós estaremos separados, amém? Interessante que quando eu estava saindo, eu me lembro de me voltar para minha esposa e de um sentimento assim, daqueles aleatórios que surgem no coração. Eu disse para ela assim: amor, o mundo vai dar uma viravolta tão grande que o mundo que nós iremos encontrar quando voltaremos não é o mesmo. Ela olhou para mim e falou: que conversa é essa? Eu falei: sério, eu sinto isso da parte de Deus, está forte no meu coração. E a gente foi para o Brasil, e mal sabia eu que aquilo era realmente uma direção do Espírito, que Deus fala conosco, Deus nos alerta: nós não seremos pegos de surpresa. Quem é filho não será pego de surpresa. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vem como um ladrão. Mas sabe para quem que ele vem como ladrão? Para aqueles que não são filhos, que estão desavisados. Os filhos sabem quando o pai está voltando. Os filhos vão reconhecer o som que está no ar, que vai mostrar que Jesus está voltando. E eu disse isso para ela, e a gente foi, de repente, a gente começou a ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Vários protestos seríssimos. Eu olhei para ela e falei: vamos ficar por aqui mesmo? Porque eu não sei se dá tempo da gente voltar. E protestos tantos relacionados a questões migratórias, como uma questão que me chamou a atenção, aqui em São Francisco me chamou a atenção. Eu não sei se vocês perceberam o título do que foi feito em São Francisco. That is say no king. Eles gritavam: não rei, não rei, não a um rei. Eu sei que existe uma questão política por trás, mas uma mensagem subliminar que está por trás daquilo. Há uma mensagem espiritual que o mundo não quer a vinda do rei. Mas diga para a pessoa que está do teu lado: querendo ou não, o rei está voltando. O mundo pode não querer um rei, mas ele está voltando. O mundo de hoje já não é o mundo que nós tínhamos vistos quando saímos daqui. E pensando sobre isso, eu pensava: bem, não estamos numa série. Embora não estando numa série, eu amo ver o que o Espírito Santo faz. A igreja é do Senhor Jesus. Eu estive no culto da sexta-feira. Vira para a pessoa que está do teu lado assim: você sabia que tem culto sexta-feira? Tá. Só para ter certeza que tem culto sexta-feira, tá? Culto de crente. Amém? De crescimento. Povo que ama a palavra e adora a Deus. Sexta-feira tem culto.
E a gente não conversou, a gente não tem série durante esse mês. E o Espírito é o mesmo. Eu comecei a ver o que o pastor Pedro estava pregando, abri minha mensagem, eu mostrei para minha esposa, eu falei, parece que eu passei a mensagem para ele. Ele pregava uma mensagem poderosa sobre os últimos dias, como nós devemos estar para resistir a esses dias difíceis. E que palavra poderosa. E ele falava a respeito do contexto cultural e espiritual do mundo, usando aquela passagem de 2 Timóteo capítulo 4, que as pessoas terão o quê? Comichões nos ouvidos, coceira, e não vão querer ouvir o ensino da sã doutrina, mas buscarão para si aqueles que mais acomodem o seu ego. Exatamente o que a gente está ouvindo hoje em dia. As igrejas hoje estão pregando mensagens que agradam o público e não que vêm do trono. E nós precisamos de mudar isso, nós precisamos de conscientizar a igreja que não é isso que o Senhor Jesus nos chamou, amém? Eu pregava no Brasil, eles diziam assim, que saudade de ouvir um pastor pregando, porque pastor tem compromisso com ovelhas. Meu compromisso, meu irmão, não é com a minha agenda, eu não estou preocupado se vão me chamar novamente para pregar. Eu tenho um compromisso com o povo de Deus. Eu fui chamado para levar um povo para o céu, para caminhar com Ele. E é dentro desse contexto que nós queremos falar hoje. Pensando na mensagem que o pastor Pedro trouxe, a mensagem que o Andrew trouxe pela manhã, que mensagem poderosa, irmãos. Não fique em casa no dia que for o One Service, venha para o culto. Que culto ungido, ver os nossos jovens, isso me dá alegria no coração de ver que essa nova geração, como muitos antes diziam que não quer nada com Deus, está equivocada. Não os que estão aqui querem compromisso com Deus. Os nossos jovens estão ungidos, gente, que o louvor abençoadíssimo. Eu estava aqui sentindo a presença de Deus, uma palavra do Andrew, meu Deus, eu fiquei assim, uau, glória a Deus. E uma palavra que nos chamava também a essa responsabilidade de estarmos conectados com Deus. Então, Deus está falando conosco. E pensando sobre isso, eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar nesse domingo, aproveitar essa oportunidade que eu tenho de falar aquilo que está ardendo no meu coração, sem uma série. Eu vi que Deus fala em séries. Deus gosta de falar em séries, porque independente do horário que você vem, a mensagem é a mesma. Deus quer falar com o povo, que Ele está voltando. E eu queria que por um momento você usasse a sua imaginação. Imagine que sem o soar da trombeta, sem qualquer outra manifestação audível ou visível, de repente Jesus voltasse. E Ele começasse a caminhar como Ele caminha no meio dos castiçais que estão ali em Apocalipse. Castiçais ali representando a igreja. Jesus de repente começando a caminhar no meio da igreja dele. E Ele passaria perante as igrejas não para ver a sua arquitetura e a sua beleza externa, mas para entender o que está acontecendo dentro da igreja. Para entender o que está acontecendo dentro das pessoas. E Jesus sentasse do seu lado, agora, olhasse nos seus olhos e te fizesse a seguinte pergunta, que está no texto de Lucas capítulo 18, versículo de número 8. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e poderosa, e a única capaz de moldar os nossos corações, aquilo que o Senhor tem por intenção ao ter nos dado essa palavra. Senhor, essa palavra não saiu dos meus lábios, saiu dos Teus lábios, e ela é poderosa, como a Tua palavra diz, ela não voltará vazia. Hoje, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir o que o Senhor está falando, e o que o Senhor está dirigindo para nós nessa manhã. Possamos sair daqui, ó Deus, certos que o Senhor nos alertou, que o Senhor falou conosco. Prepara o meu coração, prepara os vossos corações, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Todos digam amém. Essa pergunta feita por Jesus faz parte de uma parábola muito interessante que ele conta a respeito de uma viúva que vivia em uma região. É uma parábola, é uma história, não necessariamente é uma história verdadeira, mas Jesus contava parábolas para ilustrar uma verdade espiritual. E ele fala dessa mulher que vivia numa região que tinha um rei, que era um rei que não temia a Deus e não se importava com as pessoas. E apesar dessa situação tão
atípica, tão difícil para essa mulher, ela resolveu insistir até que esse rei desse ouvidos a ela, até que esse rei ouvisse a questão que ela trazia a ele da injustiça que ela estava vivendo. E Jesus conta a história dizendo que o rei fala assim: eu vou fazer justiça para essa mulher me deixar em paz. Você pode ler depois na sua casa, eu recomendo que você leia. Para que ela me deixe em paz, eu vou fazer justiça. Então ele julga, e Jesus então usa essa história, fala a respeito disso, e fala a respeito de uma questão muito interessante, que é a respeito dessa espera enquanto o rei não faz justiça. E o clímax dessa história contada por Jesus é se Deus fará justiça. Jesus questiona se as pessoas, enquanto esperam, manterão a sua fé até o fim. A verdade é, queridos, que tempos difíceis geram em nossos corações uma certa passividade. Esses tempos difíceis geram dentro de nós a questão: será que tem um Deus mesmo? Será que Deus está voltando? Eu estou ouvindo falar sobre isso há mais de 2000 anos. Será que Jesus está voltando, já que isso é tão falado pelas igrejas e nada acontece? E esse sentimento de falta de justiça, porque Deus é o único que poderá trazer a verdadeira justiça, traz dentro de nós essa perspectiva de que nada vai acontecer, nada vai mudar, o mundo é assim mesmo. E isso gera então o quê? Uma frieza espiritual dentro de nós. Fé está relacionada a fervor, a crença, a uma atitude pautada dentro daquilo que você sabe que é verdade. E quando as coisas então estão vivendo de uma forma que você não acredita que pode mudar, geralmente a nossa fé, ela degride, ela diminui, ou às vezes ela até se extingue. A demora pode levar ao desânimo e à perda da verdadeira fé. E de certa forma, essa história de Jesus, ela está linkada com escatologia. Ela está linkada com a história do fim dos tempos. Eu conversava com o pastor Pedro, eu estou orando sobre isso, porque o mundo está tão... As pessoas falam assim: pastor, fale a respeito do que está acontecendo no mundo. Eu falei: do que mundo? O que está acontecendo agora, nesse momento que eu estou pregando, ou o que acontecia 20 minutos atrás? Porque está mudando tanto, que não tem como você falar de nada. As coisas estão de um processo tão rápido, que o que podemos dizer que está acordado hoje, daqui 20 minutos não está mais. A verdade é essa. Então nós que somos pregadores do evangelho, temos que estar sim com os olhos na Bíblia, mas com os olhos no noticiário, porque nós não sabemos como as coisas vão andar daqui 5 minutos. Nós estamos aqui, algo pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, que pode mudar o curso da nossa história. E é sobre isso que a gente precisa de falar. E está entendendo que, embora estar na igreja é algo maravilhoso, louvar a Deus, nós não somos desse mundo, queridos. Nós não podemos colocar os nossos pés nesse mundo e achar que tudo está para sempre. Eu estava no Brasil, como disse aos irmãos, e conversando com alguns primos. E em alguns momentos a minha mente viaja, assim, ela sai. Não que eu não estou prestando atenção na conversa, mas eu dou uma olhada para o lado. Eu falei: meu Deus, todo mundo 50 e 60. E eles conversando pra caramba, e eu pensando nisso. Eu falei: meu Deus, a gente tem mais passado que futuro. É verdade. Todo mundo coroa já, avô já. Eu olhando assim, meus primos tudo velho. Eu olhei meus tios, falei: tá vivo ainda, Deus. Sério, meus tios tudo com 85, 90 anos. E eu pensei: a vida, ela é um vapor. Eu pisquei e passou. Não é verdade, pastor Adalberto? A gente pisca, ela foi embora. E às vezes a gente se apega tanto ao que é temporal e esquece de pensar nas coisas que verdadeiramente têm valor eterno, que é a sua alma, que é o seu espírito. O seu corpo, por mais que você gasta com botox, tem gente que está pensando já aplicar formol para conservar. Não vai adiantar. Vai perecer. Amém?
Se nós investíssemos tanto dinheiro, tempo e cuidado com a alma e o espírito como a gente investe com o corpo, a igreja estaria bem diferente. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Mas nessa mensagem Deus vai falar com a gente. Quando você pode dizer amém? Amém. Esta é uma mensagem que fala de escatologia, fala das coisas do fim. E nesse período, na espera da volta de Jesus, haverá um período de grande dificuldade. É isso que Jesus fala em Mateus 24. Tem gente que está assim, pastor, e ficam na expectativas de eleições e votações e mudanças políticas, achando que vai melhorar. Eu fico assim, eu mordo os lábios assim, ó. Eu conto ou você conta? Que não vai melhorar. A tendência é cada vez mais dificuldade. Se você nunca leu Apocalipse, leia Apocalipse, é um livro tremendo. Leia antes de dormir. Eu estava com vontade de voltar, né? Só a minha igreja que faz isso quando eu prego. As outras é séria. Antes de dormir, que você não dorme, passa a noite em vigília. Lê lá os 4 cavalos de Apocalipse. Maravilhoso aquela mensagem. Porque aquela mensagem está linkada ao que eu estou falando hoje. Eu disse à minha esposa, e eu comentava com o Nelson, eu estava no casamento no sábado, retrasado aqui. Quando eu abri assim, eu estava na mesa, abri um comentário do presidente a respeito dos recentes ataques dos Estados Unidos no Irã. E eu vi o comentário dele, e eu fiz um post. Eu geralmente não comento em nada. Eu não comento. Eu pensei, nessa eu vou comentar. Vou falar com o presidente, ele precisa de me ouvir. Atrevido, né? Eu falei, senhor presidente, decisão muito difícil que o senhor teve que tomar. É muito difícil. Mas eu quero que o senhor entenda que a palavra de Deus que eu creio diz que quando disseres paz, paz, haverá repentina destruição. Porque ele diz lá, agora teremos um tempo de perfeita paz. Quando vê essa palavra, meu coração ardeu e eu falei, talvez está saindo aí o primeiro cavalo de Apocalipse. O cavalo branco, que veio para reinar e trazer uma falsa paz. E quando os homens pensarem que está vivendo um tempo de paz, haverá repentina destruição. Queridos, não é tempo da gente baixar a guarda achando que tudo está resolvido. Nós não somos desse mundo. Jesus vem nos buscar, e Ele nos alertou que nos últimos dias as coisas seriam de grande dificuldade. De onde é que você tirou que as coisas vão melhorar? Pastor, o senhor está dizendo que nós não vamos viver, não vamos passear? Não, viva, aproveite. Eu preguei uma mensagem antes de partir, eu disse que a sabedoria é você saber viver o presente sem ficar desenhando demais o seu futuro. O que você tem é o presente. Você não tem muito passado, você não tem muito futuro, você tem um presente. Viva o presente com sabedoria, ame as pessoas, perdoe mais, pare de brigar. De vez em quando eu fico assim, meu Deus, eu desligo o telefone, falo para minha esposa, o que foi? Esse povo não sabe amar, não. Só sabe brigar. Amem mais. Aproveita, já põe a mão no ombro assim, irmão, se eu fiz alguma coisa, me perdoa, tá? Jesus está voltando. Vamos acertar as coisas por aqui. Amém? Já foi meio caminho andado já. Jesus disse que nos últimos dias haveria dificuldades, apostasia. Quem sabe o que é apostasia? Perda da fé. Apostasia e muita frieza espiritual. E a pergunta de Jesus, ela é retórica e provocativa. Quando ele faz essa pergunta de Lucas 18:8, ela é retórica e provocativa, porque ele está alertando que nos últimos dias a fé genuína seria rara, ou talvez escassa. Dá uma olhada ao seu redor e pense nas pessoas que serviram a Deus. Se você tem mais de 5 anos servindo ao Senhor, onde elas estão hoje? Ele diz, na minha caminhada com Deus, o que eu já vi de soldados ficar pelo caminho. Pessoas que começaram bem, mas não perseveraram, os dias difíceis esfriaram a fé, exatamente como a parábola que Jesus conta do semeador que saiu a semear. E muitos, a semente foi comida pelo inimigo, muitos caíram em pedregulhos, muitos caíram, no sol escaldante, terra dura, e não cresceu. E a porcentagem de pessoas que estão servindo a Deus é a mesma que Jesus conta lá. Se você quer saber como que está o mundo, pense naquela parábola. É 25%.
É o que Jesus conta naquela parábola. 1/3 se perde, um quarto, e 25% é o que produziu. Então nós temos que parar para pensar de que grupo você faz parte. Hoje não é uma mensagem, hoje é uma reflexão, porque Jesus está voltando. Outro ponto importante que a pergunta de Jesus feita nesse texto, que encontrará fé na terra, é mais do que um questionamento, é um diagnóstico profético. É um diagnóstico profético. Por que eu digo isso? Mais uma vez, a ciência se dá por observação. Vamos ser científicos naquilo que é espiritual. Tem pessoas que querem provas. Olhem ao seu redor. Hoje temos cristãos que falam do evangelho, mas vivem como se Deus não existisse. A gente cantando santo, santo no domingo e vivendo como se Deus não se importasse com santidade na segunda. Gente orando nos cultos e brigando nos lares. Tem gente que fala em línguas aqui nos lares, são palavrões. Não estou entendendo qual o espírito que governa. E a gente precisa fazer um autoexame. Eu vou falar sobre isso. Um autoexame. Gente que diz que Jesus é o centro, mas vive como se Ele fosse o centro e Senhor das suas vidas. Ou seja, a fé esfriou, ou em alguns casos foi extinta. E eu preciso dizer algo com muito temor, mas também autoridade aqui. Deus não se impressiona com a aparência, Deus quer quebrantamento. Amém? Amém? Deus não se impressiona com a nossa aparência de crente. Deus quer um coração quebrantado. Um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia chama, é um homem que, se eu me comparar com ele, em alguns aspectos eu estou muito melhor que ele. Muito melhor. Mas você pensa, como é que esse cara é chamado homem segundo o coração de Deus? Pelo poder do quebrantamento. Às vezes Deus entrega uma palavra e a gente fica assim, fulano tinha que estar aqui. Minha esposa tinha que ouvir essa mensagem. Deus fala, Deus. Prega, pastor. Eu estou pregando para você. É o que a gente chama de irmão par, né? Ele chega a palavra, ele joga para o outro assim, ó. Mas seja um irmão inchada, que a palavra cai, mesmo longe, você falou, essa é para mim, vem cá, que Deus está falando comigo. Deus não está impressionado o tempo que você tem de igreja, o título que você tem. Deus quer saber o seu quebrantamento. E às vezes Deus entrega uma palavra e tem pessoas que Deus falou com ela, mas ela tem, que vão pensar de mim. Estou tanto tempo na igreja, eu canto no louvor, eu sou pastor. Meu irmão, eu nunca me importei o que vão pensar de mim. Se Deus falou, eu sou o primeiro no altar a me prostrar e chorar e falar, Senhor, sou apenas vaso. Sou apenas vaso. Um dia uma pessoa me encontrou na cidade, eu sempre estou conversando com as pessoas, não, você é pastor, não, você não parece. Eu acho ótimo como fala isso, que eu não pareço pastor. Porque eu sou gente antes de ser pastor. Eu pregava no Brasil, eu dizia o seguinte, um dos grandes erros que o Brasil comete, ele descia a lenha lá, minha esposa falou, vixe, você é doido. Eu falei assim, eu sou mesmo. As pessoas estão presas mais a títulos, eu falava com líderes, do que quem elas são. Então elas vão se apresentar, rapaz, tudo bem, eu sou o pastor Max Souza. Eu falei, você não é pastor, você é o Max Souza, querido. Para de se apresentar com o título que você tem. Você, antes de ter um título, você é uma pessoa. E essa pessoa tem que ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Porque tem gente que acha que a carteirada do título, né, ministerial é alguma coisa para Deus. Deus está preocupado com o seu coração. E hoje Deus está falando com a gente aqui. Deus está desde o início dessa mensagem me incomodando, falar, hoje tem gente que vai querer resistir, mas em nome de Jesus, hoje deixa o seu coração ser quebrantado pelo Espírito, amém? Deixa o seu coração ser quebrantado pelo Espírito. Deus não está em busca de ilusão, Deus está em busca de verdade. Eu tive um sonho profético antes de sair, entreguei para a igreja. E no sonho profético foi bem claro, queridos, que havia uma manifestação querendo se levantar de 3 demônios. Eu falava sobre o demônio da ingratidão, da rebeldia e da lascívia. E embora nós fomos alertados por Deus, porque não foi por mim, muitos permitiram que as bases de sua fé fossem abaladas por esses demônios. Mas hoje nós estamos aqui para reparar a casa,
para consertar as bases. E não me interessa o que esses demônios ainda estão fazendo. Em nome de Jesus, eles vão sair em retirada. Eles vão sair em retirada. Nós estamos diante, queridos, de um tempo muito, muito importante da igreja do Senhor. Hoje Deus nos chama a voltar para um cristianismo genuíno. A de fato que é ser cristão. Hoje a minha mensagem não é uma exortação, é uma chamada de amor. É um Deus que ama, foi o que nós ouvimos hoje. É um Deus que nos ama, um chamado para reconciliação, um chamado para a verdade, um chamado para Cristo. Nós ouvimos na canção hoje, o Pai te chama como você está. Não fique esperando você ficar arrumadinho. O Andrew falou algo muito interessante hoje. Jesus não está em busca de pessoas que depois que você lê a Bíblia inteira, que você souber vários versículos, que você souber isso e aquilo, que Ele vai ter um relacionamento com você. Não, Ele te chama do jeito que você é, imperfeito, falho. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Porque Ele sabe que a gente é imperfeito, amém? Jesus está voltando e Ele vem nos buscar. Mas quem Ele vem buscar? Primeiro ponto da minha mensagem, que agora que eu vou pregar e pretendo ser rápido, todo pastor fala isso. Jesus vem buscar seus discípulos. Diga comigo, discípulos. Não fãs. Jesus não vem buscar fã de igreja, porque hoje as igrejas estão repletas de fãs. Tem pessoas que são fãs da igreja, da denominação A, B ou C, mas não são discípulos de Jesus. Há diferença, pastor? Claro, olha o que Jesus disse em João capítulo 8, verso 31. Se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente o quê? Meus discípulos. Aqui Jesus está falando com um grupo de judeus, porque Jesus era judeu e pregou primeiro aos judeus. Que segundo o texto, vocês podem ler depois, creram nele. Disseram crer nele. Ou seja, aceitaram de alguma forma as suas palavras. Mas o restante do capítulo, você pode ler depois, o verso 31 até o 59, mostra que a fé deles era uma fé seletiva, superficial. Ou seja, escolhiam que queriam crer e gostar daquilo que Jesus falava, porque tem gente que é assim, exatamente como disse o pastor Pedro na sexta, tem comichão no ouvido. Quando a mensagem não agrada, exclui o pregador, ao invés de absorver aquilo que Deus está falando. E esses homens aqui foram seletos isso, e por causa disso então se tornaram incrédulos, resistentes e até hostis a Jesus. Discípulo, queridos, não tem essa questão de medição, sabe que interessa ou não interessa o que está falando, toda a mensagem, todo pregador, todo o tempo Deus está falando. Tem gente que é seletivo com os pastores que vão pregar. Ah, pastor, qual vai pregar? Ah, não vou hoje não. Ah, Deus não tem nada para falar ali comigo não. Será que não? Vai ter um tempo, queridos, que vão buscar até esses pastores e não vão encontrar. Porque eles vão subir, amém? Porque são fiéis a Deus. Nós precisamos de entender que Deus fala independente do mensageiro. É a palavra que fala. Há uma diferença muito grande em crer momentaneamente e seguir Jesus. E nesse texto, eu quero ser rápido aqui, Jesus diz assim: se vós permaneceis na minha palavra. A primeira coisa é a questão da palavra se, condicional. Não é uma questão automática, ela é condicional. Se, ou seja, nem todos vão crer. Se você crer, eu quero que você pense de forma individual. Se eu crer, então, não é um momento emocional. E eu permanecer, a palavra no grego, no original, ela traz um sentido de habitar, manter-se ligado. Ou seja, a palavra de Deus tem que vir, e independente se eu não estou mais no culto, ela continua ativa dentro do meu coração. Não é algo que precisa ser repetido. Alguém uma vez me disse que a pessoa ouve e logo esquece. Mas é o que está acontecendo. Ela é como aquelas pessoas que Tiago diz, que olham no espelho, se vão e esquecem quem são. Esquecem da sua identidade. Eu vou até contar um acontecimento rápido que se deu comigo no Brasil. Eu aluguei um carro e eu cheguei lá para pegar esse carro e cancelaram assim, do nada. E eu com família esperando, o carro cancelado. Eu falei, o que aconteceu? Ah, cancelaram, vão te reembolsar o dinheiro. Resumindo, foi uma luta para conseguir outra agência que me alugasse o carro. E não só cancelaram eu do sistema. Falou assim, você está fora. Eu falei, como assim, queridos? O que eu fiz? Não me disseram o que eu fiz.
Devolveram o dinheiro e eu saí na luta atrás de um carro, com minha família cansada, precisando de viajar para que não era a nossa cidade, uma luta. Resumindo, eu consegui um carro, viajei e pensei, quando eu voltar, eu pego o carro novamente, devolvo esse que foi caro, pego um mais barato, porque quando você faz uma reserva com antecedência, fica mais barato. Fui novamente em outra agência, nem aquela mais. E cheguei lá, tudo certinho, entreguei, falei, já paguei, tá tudo certo. Sim. Quando eu dei meus documentos, a mulher, foi cancelado. Aí eu olhei assim e falei, aconteceu. Tentei resolver com a mulher, falei, aconteceu isso numa outra agência. Eu pensei que era problema com a agência, mas estava acontecendo alguma coisa. Aí minhas filhas vieram, amém por elas. Vieram falar comigo, brigaram comigo em inglês. Daddy, why is it take so long? We need to go, I'm tired. You know, teenagers, né? A menina, um esperto, olhou para mim e falou, vocês falaram inglês? Eu falei, sim. Elas são americanas? Sim. Você é americano? Eu falei, pela graça de Deus, sim. Aí ela falou, você teria por acaso o seu passaporte americano? Eu falei, tenho. Me dá ele aí. Você tem sua drive license? Eu nunca levo drive license daqui, porque não vale não, eu já tenho a minha de lá. E entreguei, ela falou, deixa eu fazer aqui. Colocou no sistema, queridos, resumindo, foi aprovada. Na hora eu falei assim, peraí, tem alguma coisa errada? Então eu pensei, tem alguma coisa errada. Depois eu descobri o que era. Mas na hora que eu peguei, o Espírito Santo falou comigo. Há momentos na nossa vida, olha o que Deus faz. Deus faz a gente passar por um perrengue para dar ilustração de mensagem. Deus falou assim, queridos, há momentos na sua vida que você está insistindo na sua antiga identidade. Presta atenção. Mas essa identidade já foi anulada. Eu te dei uma outra identidade. Você quer portas abertas? Use a sua nova identidade. Queridos. Eu saí de lá assim, sorrindo. Me explicou, o que foi? Eu falei, Deus acabou de falar comigo. Por que de tudo isso? Resumindo, pastor, o que aconteceu? Porque no Brasil, pegaram o meu CPF em uma casa que eu vendi em 2011. E até hoje a casa está com a água no meu nome atrasada, um monte de água atrasada. E eu estou tentando resolver. Se você está me ouvindo, endemoniado, paga a água que não é minha. Mas olha que coisa, a minha identidade ficou manchada. No Brasil eu fiquei com o nome sujo. Então, preste atenção no que Deus está falando através disso. A sua antiga identidade está suja. Mas a nova que você recebeu em Cristo Jesus é a que vai te abrir portas. É a que você deve viver. É isso que Deus está falando com a gente. Tem gente insistindo. Então por isso que Ele está falando assim, se você permanecer em quem você é agora, pare de trocar de roupa todo dia. Você é uma nova criatura. Há coisas que não fazem mais parte da sua vida. Há coisas que você não pode trazer mais para a mesa. Há coisas que você não pode mais participar. Você é uma nova pessoa. E você não tem ideia de como essa nova pessoa tem portas abertas. Portas abertas. Eu fiquei tão feliz, eu falei assim, a mulher falou, olha, tem uma coisa boa quando você usa a sua identidade americana. Eu falei, o que foi? Se você levar multa, nem vem para você, porque você não tem nada aqui. Eu falei, está lavado pelo sangue, glória a Deus. Vou correr, vai levar multa adoidada. Eu falei, que bênção. Então você quer não ser mais penalizado? Use a sua nova identidade. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus. Amém. Eu sabia que aquela luta ia servir para alguma coisa. Então sois verdadeiros meus discípulos se você permanecer na minha palavra. Lucas 9:23, preste atenção o que diz aí. Se alguém desejar seguir a mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção, Jesus não está atrás de pessoas que aplaudem em púlpito. Jesus está atrás de carregadores de cruz. É isso que Ele está buscando. A Thalitinha, se tivesse que ele estava falando, eita! É isso. Jesus está atrás de pessoas que querem carregar a sua cruz. E a minha cruz não é a sua cruz. A minha cruz tem a ver com a minha carne. Às vezes tem a ver com as coisas que eu luto dentro de mim. Tem gente querendo colocar a cruz dele no outro. Gente, a sua luta não é a minha luta. As suas fraquezas não são as minhas fraquezas. As dificuldades que eu enfrento não são as suas, e vice-versa. Mas eu preciso de negar a mim mesmo e carregar a minha cruz. Eu preciso de negligenciar a minha carne e os meus desejos para seguir Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Você quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Não fã. Então a característica número 1 é alguém que nega a si mesmo, alguém que carrega a minha cruz, e alguém que permanece na minha palavra. Hoje nós somos pessoas nas igrejas, mas quantos são de fato discípulos? De
vez em quando eu me paro e falo, pastor, tem uma pessoa da sua igreja, e penso que a igreja é minha. Antes ela tinha outro dono, agora mudou de dono, eles acham que a igreja é nossa. Que fez isso, isso e isso. O primeiro diagnóstico que eu faço é se é membro da igreja, se passou para a classe com o pastor Soares. Se passou para a classe e está fazendo coisa errada, eu vou brigar com o pastor Soares, você não ensinou direito, vai lá. Não é culpa dele, claro que não é. Eu olho para a pessoa e falo assim, será que tem compromisso com Deus? Será que é discípulo? Será que é alguém que de fato vestiu a camisa? Você sabe qual é a diferença do fã e do discípulo? Fã é igual aquele cara que vai para um show de música. Ele grita, ele fala o nome do artista, ele canta junto, mas ele não tem intimidade nenhuma com o artista. Acaba o show, o artista vai embora e ele fica. É igual o torcedor de time de futebol, veste a camisa, grita, vai lá, tal. Mas ele mesmo não está suando a camisa junto com os jogadores. E não tem ideia do que é o jogo. Tem muita gente que está fazendo da mesma coisa a igreja. Se tornaram fãs do Evangelho, mas não vivenciam o discipulado de Cristo. Não permanecem na palavra, não estão dispostos a sacrificar a carne. Então nós precisamos de entender que Jesus vem buscar quem? Discípulos. Diga comigo, Jesus vem buscar seus discípulos, que é parte da sua igreja. William MacDonald disse o seguinte: não é suficiente começar bem, é necessário continuar. A marca do verdadeiro discípulo é a fidelidade contínua à palavra de Cristo. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, presta atenção, são palavras de Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus não quer fãs, Jesus quer discípulos. O fã é igual perfume falso. Quem já usou perfume falso aí? Perfume falso é quando você põe, ele é forte, ele tem cheiro do verdadeiro, mas passa meia horinha, 1 hora, foi embora o cheiro. Perfume verdadeiro, quanto mais transpira, quanto mais tempo passa, mais ele exala. Você sabia que a Bíblia diz que você tem cheiro de Cristo? Quando as pressões vierem, você tem que exalar Cristo. Quando as pessoas te perseguirem, você tem que exalar Cristo. Quando as coisas estiverem difíceis, qual o perfume que sai de você? É aí que sabe que você é um verdadeiro discípulo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Segunda coisa, queridos, Jesus vem buscar fé demonstrada em obras. Olha o que Tiago diz, 2,17. A fé sem obras é o quê? Morta em si mesma. Que prova você tem da sua fé? Se eu te perguntar, se Jesus sentado do teu lado, que prova você tem? Aí você dizer para ele, eu creio em você. Desculpe a palavra forte, mas foi que Jesus que disse. Que bom, os demônios também creem, e mesmo assim estão condenados. Se crença for o único motivo pelo qual nós devemos dizer que somos salvos, até os demônios então estão salvos. Concorda comigo, pastor? Porque diz que os demônios creem que existe um Deus, crê nessa questão toda que nós estamos falando, mas não muda nada, porque o que muda não é simplesmente o fato de crer quem Jesus é entender que através dessa crença algo vai mudar dentro de mim. Algo vai mudar dentro de mim. Tiago continua no mesmo livro, ele fala mais abertamente sobre isso, no capítulo 1, verso 22. Sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque a verdade, nós não estamos enganando ninguém, nós estamos enganando a nós mesmos. A verdade, ninguém se impressiona, todo mundo sabe. Tem gente que acha que a gente engana, mas não engana. As pessoas sabem. Mais uma vez, palavras de Jesus de Mateus 7, 26 e 27. Todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será como um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e grande foi a sua ruína. Esse será o tema do nosso congresso de homens esse ano. O homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Jesus fala com pessoas que estão ouvindo os seus ensinos. Ou seja, o problema, queridos, não é falta de ensino, de ouvir a verdade, mas de praticar a verdade. Preste atenção no que eu vou falar. O grande problema da igreja hoje não é ensino ou falta de ensino, é falta de prática de ensino.
As igrejas hoje são altamente instruídas. As pessoas têm hoje, através dos seus celulares, os melhores pregadores para ouvir. Mas mesmo assim não há mudança de vida. A fé não demonstra quem elas são. D.A. Carson disse o seguinte a respeito disso: este aviso de Jesus é contra a ilusão religiosa. As palavras de Cristo exigem resposta prática, senão a fé ela é falsa. Eu vou terminar com um ponto que eu achei tão interessante trazer ele. E você pode perceber que a minha mensagem é de um ponto só, eu só estou desgastando ele mais e mais. E o ponto que eu trago é para a gente refletir. Eu digo que não é uma mensagem de exortação, é de reflexão. Que tipo de fé está instalada em você? Que tipo de fé? 2 Coríntios 13, verso 5, só a primeira parte diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceres na fé, provai-vos a vós mesmos. Esse texto de Paulo, ele está chamando para um autoexame, mas a verdade eu disse que falaria sobre isso mais na frente. Nós não precisamos de um autoexame. Por que eu estou, parece me contradizendo? Porque se nós formos examinarmos a nós mesmos, pelas nossas óticas, nós não seremos condenados. Por isso nós não precisamos de um autoexame, nós precisamos de um exame do alto. E é diferente. Não é sobre a sua lente, é sobre a lente do Espírito Santo. Não é sobre a comparação de fulano A ou B, mas é com Cristo. As pessoas sempre têm a tendência de pensar: pastor, mas fulano de tal está muito bem. Não, eu não estou preocupado com fulano de tal. Se compare com Cristo, porque Ele é o primogênito da criação. Ele é aquele que eu e você devemos nos comparar. E toda vez que eu olho para Cristo, eu não tenho outra resposta a não ser me quebrantar e dizer: estou muito longe disso, eu preciso de graça, de misericórdia e de mais de Deus. Todas as vezes que eu olho para alguém, eu falo assim: não me interessa como ele está com Deus, ele vai prestar conta da vida dele com Deus. Eu preciso de prestar conta da minha vida com Deus. E eu olho para Jesus, que é o meu inspirador, é aquele que eu devo me espelhar. E eu olho para ele e falo assim: ser filho de Deus é isso. O segundo Adão veio mostrar o que é ser o filho de Deus. E eu olho assim, eu falei: eu preciso perdoar mais, eu preciso de ser mais ousado em Deus. E todas as vezes que eu faço esse exame do alto, porque é Ele, pela ótica dele, eu sou reprovado. Por isso que não é um autoexame, é um exame do alto. Na continuação do texto, Paulo vai dizer: ou não reconheceis que Cristo está em vós? Olha que ponto que chegaram. Faça um autoexame, avalie a fé de vocês. Ou você nem sabe que Cristo está em vocês, se não é que já estáis reprovados. O que Paulo está tentando nos mostrar aqui é que a minha fé, ela será perceptível, ela será visível, ela será real. Não tem como uma pessoa dizer que é de Deus e nada mudou na vida dela. Deus não está importando o tempo que você tem de igreja. Deus quer ver o quanto que está mudando na sua vida no tempo que você está na igreja. Essa é a resposta da sua fé. Essa é a resposta de quem você é. Em conclusão, hoje é um chamado à restauração real. E eu quero voltar à pergunta de Jesus de Lucas 18:8. Que tipo de fé vai existir na terra? Que tipo de fé vai existir em você? Nesse tempo que se aproxima a volta de Cristo, encontrará Jesus fé genuína dentro de você? Você é discípulo de verdade? Há evidências da sua fé através da sua vida? Será que essa fé que ele irá encontrar vai resistir às provas que estão por vir? Irmãos, todas as pessoas deste mundo, certas como eu estou te falando hoje, vão enfrentar as mesmas coisas. Preste atenção. Nós iremos passar por dias difíceis, e a diferença é onde nós estaremos firmados. A casa que está sobre a rocha não será abalada. Eu disse que a pandemia foi um teste quando ela saiu. Ela não provocou nada, ela apenas trouxe à tona o que estava escondido.
Crises financeiras vieram à tona, crises matrimoniais vieram à tona, crises espirituais vieram à tona, crises emocionais vieram à tona. Porque quando as ventanias sopraram, as chuvas caíram e os rios transbordaram, casas que estavam sobre a areia desmoronaram. E só permaneceu quem estava na rocha. Dias difíceis virão. Onde estará a tua fé? Como estará a tua fé? Mateus 13:20, Jesus diz: recebam, esses homens recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz e logo se escandaliza. Hoje, Deus quer procurar um solo fértil dentro de você. Não precisa nem ter alegria para receber essa palavra, mas deixa ela te contaminar. É isso que eu estou usando, te contaminar. Deixa ela trazer mudança dentro de você. Jesus está às portas e o tempo de encenar acabou. É tempo de conserto com Deus. Eu vou pedir para apagar as luzes. Não dá mais para cantar toma o teu lugar domingo e continuar vivendo no pecado no restante da semana. Preste atenção, não dá mais para dizer que Deus é amor e construir um lar com egoísmo, com brigas, com lutas. Não dá mais, chega de dizer que sou servo, mas é rei de si próprio. Não dá mais para dizer que queremos ser santos, santos como Ele é, e viver no pecado. Eu falei dos 3 demônios no início, e eles estão agindo calados. Eles não queriam ter sido expostos como foram. Eles queriam manter cada um no engano, na mentira. E há pessoas que dentro de si ainda estão lutando para: pastor, eu sou tão jovem, eu preciso desse tipo de coisa na minha vida. Eu preciso de sexo, pastor, eu sou jovem. A pergunta que eu te faço: você precisa mais de sexo ou do céu? Porque você vai ter que escolher. Jesus nos chama a uma santidade. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E você precisa entender que tocar naquilo que Deus não te deu é contrário à palavra de Deus. Você quer viver uma vida sexual? Case. E seja fiel ao seu cônjuge. Porque isso é o que Deus espera de nós. Porque nosso casamento, preste atenção, casados, representa a aliança de Cristo com a igreja. E ele tem que ser santo. Santidade. Nós precisamos de entender que Jesus vem buscar uma igreja que ama a verdade, que rejeita a hipocrisia, que destrói os altares secretos e que vive uma fé visível, palpável, santa, real. Eu vou abrir esse altar porque esse altar precisa estar aberto. O Andrew falou algo muito interessante. Às vezes, de não abrir o altar, a gente perde uma oportunidade de uma pessoa fazer uma virada na vida dela. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Parece doído o que eu vou te falar. Se posicione. Não venha simplesmente porque você está emocionalmente tocado. Venha se você está de verdade disposto a mudar. Venha disposto a romper com relacionamentos, romper com amizades, romper com vícios, romper com questões que não fazem mais parte de um filho de Deus. E se Deus falar com você, não interessa quem está olhando, interessa que o teu pai está feliz com o que está vendo. Jesus está olhando para você e te perguntando: quando eu voltar, eu vou encontrar fé verdadeira dentro de você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero olhar. Hoje é dia de renunciar ao pecado e voltar para a cruz. Hoje é dia de restaurar lares. Deus falava comigo abertamente sobre isso. Você vai ter que pegar na mão do seu cônjuge e trazer ele para esse altar e dizer: chega do diabo brincar no nosso lar. Chega. Nossos filhos estão vendo, a nossa casa está sendo motivo de chacota no inferno. Mas hoje, em nome de Jesus, a gente põe um basta nisso. Porque eu sou discípulo de Cristo, eu sou um sacerdote do meu lar, você é uma mulher de Deus. Você vai olhar no olho do seu cônjuge hoje, vai pedir perdão, vai fazer uma nova aliança com ela. Você precisa de vir para o altar quantas vezes for preciso, mas não ficar de fora do que Deus tem para nós. Hoje é dia de vir para esse altar e rasgar o coração. Apocalipse 2:10, Jesus vai nos dizer: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida.
Eu queria chamar o grupo de louvor para voltar. Irmã Cátia, qualquer uma daquelas canções que você trouxe hoje está espetacular, tá? Deixa o Espírito te usar. Mas eu queria já abrir esse altar para você vir aqui. Nós temos almoço na igreja, muito bem preparado, você não precisa ter pressa. Se você tem compromisso hoje, o maior compromisso que você tem hoje é com Deus. As luzes foram apagadas não para que você saia de fininho. As luzes foram apagadas para que você tenha liberdade de não precisar de ficar preocupado com quem está te vendo. Não aproveita esse momento para escapar do que Deus está falando com você, não. Deixe esse momento ser um momento seu e Deus, bem íntimo, bem pessoal. Eu me lembro que foi em momentos como esse que eu abri mão de coisas da minha vida que, se eu tivesse com elas até hoje, eu não estaria aqui. Então eu creio no poder do altar, eu creio nesse momento com Deus, você e Deus. Pastor, o que é altar? Eu sou novo aqui, eu não estou entendendo isso. Amém, se você está pensando nisso. Altar é esse espaço que nós chamamos aqui entre o primeiro banco e onde eu estou. Esse espaço mais longo que você vai ver. E mesmo que você não está entendendo tudo que Deus está falando com você, você entende que há algo verdadeiro nesse lugar. E que você quer fazer uma aliança com Deus, vem para esse altar, se ajoelha, ninguém vai te encostar a mão. É você e Deus. Eu quero te chamar, pode vir nesse momento se você está sentindo que Deus, para facilitar a igreja, todos fiquem de pé. Para aqueles que estão no meio, quiserem sair, sem incomodar ninguém, deixa essas pessoas vir. Se você sente, como eu te falei, se o exame for feito por você mesmo, você vai ficar onde você está. Mas se for um autoexame, um exame dos céus, um exame que vem do alto, você vai entender que o Espírito falou algum momento nessa mensagem com você. E você vai vir para esse altar para se reconciliar com Deus, para ter um conserto na sua vida com Deus. Amém? Pode vir. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Vem enquanto há tempo. Vem enquanto há tempo. Vem enquanto o Espírito Santo nos dá essa oportunidade. Venha para Deus enquanto há tempo. Nosso Deus é misericordioso, amoroso. Vem, filho amado, vem como está. Oh, Deus.
Há mais pessoas que precisam estar aqui. Deus está te chamando. O Pai está te chamando. Você precisa vir para cá. Você precisa estar aqui neste momento. Deus está falando com você. Há uma oportunidade que Deus te dá. Não me interessa o que vão pensar, é você e Deus. Eu sei que há mais pessoas que precisam estar aqui. Está incomodando o meu espírito. Deus te manda dizer: há uma porta aberta agora. Quando Noé chamava o povo ao arrependimento, muitos zombavam de Noé, até que a porta se fechou. E sabe o que diz lá o texto? Que foi Deus que fechou a porta, não foi Noé. Eu não tenho poder de fechar a porta, mas vai chegar um dia que Deus vai fechar a porta da oportunidade. E muitos vão querer estar e não vão ter a chance, mas vem correndo, vem, deixa Deus te restaurar. Pastor, mas está tudo arrebentado. O nosso Deus é especialista em restaurar vidas. Pastor, está tudo bagunçado, mas o nosso Deus vai fazer tudo novo. Se você acha que não tem jeito para você, olhe para a minha vida, olhe para muitos que estão aqui. Nosso Deus transforma. Nosso Deus é poderoso, é misericordioso. Vem, deixa Ele fazer a obra. Tudo que Ele quer é quebrantamento. Deus quer quebrantamento. Nesse altar, fala com Deus o que você precisa de que Ele restaure. Foi derrubada, restaura hoje. Se o diabo tem usado a sua boca, entrega ela para o Senhor. Se você tem brigado demais, pede o Senhor perdão. Se é pecado na área sexual, fala: Senhor, hoje eu faço uma aliança contigo. Se há vícios escondidos, libera aqui neste altar. Hoje é o início de algo novo na sua vida. Deus retira, remove, perdoa, cura, limpa. Mas nós precisamos de sair com essa unção daqui. Nós precisamos de levar essa presença de Deus para fora. Nós precisamos de deixar que o Espírito Santo verdadeiramente nos guie, queridos. Nós precisamos de deixar que o Espírito Santo nos guie. Permanecer na palavra é viver o que a palavra diz. É viver o que a palavra de Deus diz.
Uma das coisas que sempre me marcou nesse púlpito era o que o pastor Fernando dizia: crer na palavra, viver na palavra. Nós precisamos de pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Nós precisamos de trazer para a nossa vida a autenticidade, porque a autoridade vem com autenticidade. O diabo não tem medo de grito, o diabo tem medo de pessoas que vivem naquilo que é a verdade da palavra. Nós precisamos de deixar que essa palavra entre em nossos corações, nos nossos lares, para que o diabo não se irande ali mais. Não adianta você gritar, chamar fulano A, B ou C. É obediência na palavra que vai tirar essa presença ruim. Casais, preste atenção, você que está me ouvindo. Eu sou casado há 31 anos, vou fazer 32. E foram tantos ajustes no início. Eu quero dizer para você, não desiste não. Eu vivo o céu na minha casa hoje porque a gente aplicou essa verdade que eu prego. Nós temos alegria no nosso lar, de ter paz, de ter harmonia, de ter, sabe, uma presença boa. Porque, pastor, o senhor é melhor do que eu? Não, porque a palavra funciona. A palavra funciona. Toda vez que você pensar em gritar com o seu cônjuge, olha para Jesus. Porque está sobre essa pessoa o sangue de Jesus. Está sobre ela o poder de Jesus, o amor de Jesus. Antes de ser seu cônjuge, ela é filha de Deus, ele é filho de Deus. Você precisa de honrar como um filho de Deus, como uma filha de Deus. E isso vai trazer harmonia na sua casa. Amém? Sobre fraquezas, dificuldades de vencer algumas tentações, entenda o seguinte: a fraqueza é do homem, mas o poder vem de Deus. Revista de toda a armadura de Deus, para que vocês possais resistir às astutas ciladas do diabo. Amém? Revistas com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus. Revista-se dessas coisas e você vai vencer. O diabo não, ele vai só em quem está despido. Mas se você se revestir, não tem jeito. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Essa é o que a palavra diz. De hoje em diante, se posicione como alguém que vai subir para o céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé, deixa eu orar por vocês. Quantos podem dizer assim: Jesus, pode voltar porque eu estou pronto? Dê um glória a Deus. Eu estou pronto. Eu fui lavado e remido pelo teu sangue. Eu sou uma nova criatura. Eu fui tocado pelo teu imenso amor. Não é pela minha força, não é pelos meus dons e talentos, mas pela tua grande e infinita misericórdia. E por causa de Jesus, eu vou te ver lá. Amém? Vire para alguém e fala assim: em nome de Jesus, eu vou te ver lá. Você não vai ficar. Você que está me assistindo, você não vai ficar. Jesus vem te buscar. Você é discípulo. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode acender as luzes para a gente, por favor? Aleluia. Sexta-feira nós não teremos culto, porque é 4 de julho, tá bom? Na outra sexta volta os cultos de sexta. Então nessa sexta agora, 4 de julho, não haverá culto. Então culto somente agora, no próximo domingo, tá bom? E volta, traz um visitante. Culto multicultural vai ser uma bênção. Traga alguém para ser tocado por Deus. Nesses dias, queridos, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, amém? Levante as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que nos atraiu até aqui, e essa comunhão preciosa do Espírito Santo esteja com todos vocês. Vão em paz. Deus abençoe o restante do seu dia, de alma lavada, espírito renovado pelo poder de Deus, amém?